Olá, meu nome é Bárbara Silva, sou participante do terceiro CIPEC, Simpósio de Pesquisa em Educação para a Ciência. Gostaria de começar essa minha apresentação agradecendo a oportunidade, de compartilhar esses saberes, compartilhar os resultados dessa pesquisa em educação, que certamente vão contribuir com a formação dos colegas e, igualmente, as outras apresentações certamente contribuirão com a minha formação e a dos colegas professores que estão participando deste importante evento. Nessa ocasião, eu vim apresentar o texto intitulado, a pesquisa intitulada As Experiências Formativas do PIBID de Biologia desenvolvidas no estágio supervisionado de licenciatura, uma análise de própria prática. A autoria deste texto é de Bárbara Cristina Heitor Silva, que sou eu e estou apresentando este trabalho, Laís Vieira Gonçalves e Antônio Fernandes Nascimento Júnior. Então, esse trabalho ele teve como preocupação geral o estágio supervisionado e o PIBID. Nós sabemos que são duas modalidades que fazem parte da formação inicial de professores, O estágio supervisionado sendo um componente do currículo obrigatório, tem ali suas 400 horas a serem desenvolvidas em todas as licenciaturas, e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, como um programa governamental que distribui bolsas aos estudantes visando fomentar a formação inicial e também subsidiar a educação básica, Então, tendo em vista esses dois espaços formativos, a pergunta que guiou esse texto foi: como as experiências formativas do PIBID de Biologia, desenvolvidas no estágio supervisionado de licenciatura, participam na construção de uma licencianda enquanto professora? Como objetivos dessa pesquisa, o presente trabalho quis relatar as experiências vivenciadas por uma estagiária e bolsista do PIBID de Biologia da UFLA em uma escola estadual do município de Lavras, Minas Gerais, durante o estágio supervisionado. Então, de uma maneira bem breve, para falar sobre o estágio supervisionado e sobre o PIBID, eu trouxe aqui alguns autores. Caires e Almeida, 2003, vai dizer que o estágio supervisionado, ele proporciona a vivência de situações reais, problemas concretos e interação com os professores. Então, é importante na formação dos estudantes porque proporciona que eles estejam dentro das escolas, vivenciando ali o cotidiano. Cardoso vai dizer que é um espaço fundamental, mas que precisa de um pouco mais de atenção, de planejamento e de cuidado. Então, a gente reconhece o estágio como sendo importante para a formação de professores, mas que ainda precisa de mais atenção. Nesse sentido, o Stanzani, 2012, ele vai defender que os cursos de formação inicial, eles estão tentando se organizar os seus currículos para aproveitar melhor essas horas de atividades práticas supervisionadas, e que o PIBID ele aparece como um auxiliar nesse processo de melhoria da formação inicial dos professores, Ele tem a sua relevância, tem ali suas contribuições para a formação desses docentes. Então, com relação ao desenvolvimento deste trabalho, a bolsista do PIBID e estagiária vivenciou ali um bimestre letivo dentro de uma escola, ministrando as aulas do segundo ano do ensino médio. Então, essa escola, uma escola que foi parceira do PIBID entre os anos de 2009 a 2017. Então, durante a realização desse estágio, a escola e o PIBID de Biologia da UFLA eram parceiros, O PIBID de Biologia da UFLA, com uma característica bem específica, de proporcionar aos estudantes a vivência na escola e o retorno à universidade para discutir, para fazer uma devolutiva, para refletir sobre tudo que foi vivenciado, além de planejamentos, oferta de minicursos, espaços formativos. Então, o PIBID de Biologia da UFLA tem uma atuação bem ampla na formação inicial desses professores. Então, de um modo geral, o trabalho dessa estagiária e bolsista, ele foi delineado para que ela pudesse pensar, planejar, ministrar e avaliar as aulas
dentro do contexto dessa escola parceira do PIBID, ministrando aulas aí no segundo ano do ensino médio. Eram 2 aulas semanais, né, que foram desenvolvidas nesse contexto, que ela acompanhou. Então, durante esse tempo, a bolsista e estagiária deu continuidade ao trabalho desenvolvido pela professora regente da turma. Então, foi um bimestre com 50 minutos, com 2 aulas de 50 minutos em cada turma. Os principais temas trabalhados foram os protozoários, as algas e os fungos. Então, a metodologia de análise desse trabalho, né, trata-se de um trabalho de pesquisa qualitativa, né, que visa ali investigar a subjetividade das questões que estão envolvidas, uma análise do contexto, e foi feita uma análise de conteúdo. De acordo com o Minayo, essa análise de conteúdo, né, você vai pegar o seu material, o seu diário de campo, vai ler, reler, vai refletir sobre ele e vai encontrar ali unidades temáticas que podem ser agrupadas, digamos assim, por temas. Então, você vai encontrar grupos de temáticas dentro do seu material de investigação, ao qual você vai voltar os seus olhares, né? Então, como resultados dessa pesquisa, foram encontradas algumas categorias de análise dentro do material que foi investigado, né? Então, as categorias foram contexto social, realidade escolar, diálogo entre aluno e aluno e entre aluno e professor, problematização, conhecimento prévio e indisciplina. Todas essas categorias demonstram posturas dessa estagiária, né, que atuou ali na condução dessas turmas, que mostrava a relação estreita entre o que foi desenvolvido no PIBID, as discussões que foram desenvolvidas no PIBID, mais o espaço formativo que o estágio supervisionado proporcionava, né? Que é esse estar efetivamente na escola, participar efetivamente, né, da rotina da escola, da condução dos conteúdos, já que a bolsista deu continuidade aos conteúdos que já estavam previstos e programados pela professora regente dessa turma, né? Então aí, né, categoria de contexto social demonstra uma preocupação com a realidade desses estudantes, realidade escolar, considerando aí todas as questões envolvidas com a escola, a questão do tempo efetivo de aula, né? Recados, enfim, toda a rotina escolar. A categoria diálogos entre alunos e alunos mostrava onde a professora, essa bolsista e estagiária encontrou caminhos para incentivar e estimular o diálogo entre os alunos. Problematização, quando foi encontrado dentro dos relatos a postura problematizadora, né? As questões que foram colocadas para os estudantes para que eles pudessem discutir e interagir a respeito dos conhecimentos que estavam sendo compartilhados. Conhecimento prévio, então todos os momentos em que a bolsista resgatou os conhecimentos prévios dos estudantes a partir ali dos planos de aulas que ela preparou. E a questão da indisciplina, né, que surgiu também como uma evidência que a bolsista e estagiária precisou lidar, né, e tudo isso muito relacionado com a prática do estágio e o aprendizado enquanto bolsista do PIBID de Biologia da UFLA. Bom, de uma maneira geral, o PIBID e o estágio foram uma oportunidade de colocar em prática ideias, conhecimentos, anseios e teorias que o PIBID sustenta e aí que auxiliou essa estudante a conduzir o cotidiano da escola durante esse bimestre. O PIBID de Biologia proporcionou uma composição formativa que contribuiu para que também os momentos de dificuldade em disciplina fossem enfrentados. Os 2 espaços formativos foram importantes para a formação da identidade e essa experiência possibilitou uma vivência ativa no cotidiano escolar, onde se pode conhecer a rotina, as dificuldades, o contexto da escola e principalmente o convívio com
os alunos, né, e com os professores. Então, de uma maneira geral, o que se entendeu a partir da análise dessa própria prática foi que o PIBID deu sim um suporte muito grande para a formação da identidade dessa docente e o espaço do estágio supervisionado foi relevante para que ela conseguisse adentrar o ambiente da escola ainda em momento de formação e desenvolver ali e colocar em prática mesmo aqueles saberes já consolidados durante o curso. Essas foram algumas referências utilizadas. Eu agradeço muito pela oportunidade. Deixo disponível aí o meu e-mail, barbara.cristina2810@yahoo.com.br, para que a gente possa continuar a conversar e eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida a respeito desse trabalho. Agradeço muito, até mais, muito obrigada.